E aí, gente, vocês estão me ouvindo? Agora eu tô. Tá. Maria, tá me ouvindo? Léo também? Tá, beleza, então. Bom, então vocês fizeram lá, o da nuvem a gente já treinou, colocaram lá como eu quero lidar com as emoções, né? Eu quero mostrar para vocês aqui um outro exercício. Vou mostrar para vocês aqui essa atividade 6. Querer é poder. A gente colocou lá como eu quero lidar, né, com a situação. E aí eu quero falar para vocês que querer é poder. Quando eu coloco como eu quero fazer algo, né, e eu me determino a como fazer aquilo realmente, eu digo para mim mesmo que querer é poder. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, gente? Tá. Então, nós vamos fazer essa atividade que chama Querer é Poder. Qual que é o objetivo dessa atividade? É refletir sobre as nossas crenças e intenções aí para descobrir o que nos impede de conseguir os nossos objetivos. Nossos objetivos na própria questão, às vezes, até de trabalhar com as emoções mesmo. Então, quando eu digo como eu quero lidar, eu tenho que perceber por que eu não estou lidando ainda com aquilo bem. Algo acontece que eu ainda não estou lidando bem com aquela emoção. Quando eu determino como eu quero lidar, nada mais vai me impedir. Eu coloquei o como eu quero fazer, tá? Agora, é importante a gente perceber, a gente refletir sobre as crenças que eu tenho, do porquê que eu ainda não lido bem com essa emoção. Quais são as crenças que estão ali, junto, né? Com o meu pensamento, fazendo com que impeça de atingir esse objetivo e às vezes até outros objetivos. Então, eu penso que seguramente vocês conhecem aí a famosa frase querer é poder, né? E essa frase, ainda que ela pareça difícil, ela é uma grande verdade. Por quê? Porque realmente quando a gente quer, a gente pode, a gente consegue. Na aula passada, no encontro passado, eu contei para vocês a historinha da rã surda. Deixa eu abrir aqui o áudio. Contou, não. A Maria, você sumiu na aula passada? Mas eu ouvi depois. Eu acho que você não pegou. Eu não falei, não, gente, tem certeza? É sério, Maria? Não contei a historinha da rã surda? Não ouvi, não. Será que foi para outra turma, então, que eu contei? Pergunta os dois aí, os assíduos. Ô, Léo e Ana, eu contei a historinha da rãzinha surda semana passada? Não. Não contei, Ana? Não contou, não. Não contei, Léo? Tem certeza? Me ajuda? Hã? Do menino, dela. Eu contei só do vírgula e outros pontos, né? Viu? Então, nós estamos atentos. É verdade, gente. Eu acho que foi para outra turma, então. Eu que tô já lelezinha, tá bom? Vou contar essa historinha que tem tudo a ver com querer é poder. Existia uma corrida de rãs que era feita todo ano num determinado lugar. Nenhuma rã nunca tinha chego no final daquela corrida, que era no topo de uma montanha muito alta. Nenhuma rã tinha chego até então nesse lugar. E mais um ano, né, naquele local, ia ter
a corrida novamente. E aí o que aconteceu? Deu a largada, todas as rãzinhas começaram a correr, né? E aí, de repente, pouco a pouco, umas rãzinhas foram largando, né? Parando, deixando de correr, outras caindo. E todo mundo falando um monte de coisa lá, do tipo, né? Dos espectadores lá. Ah, vocês jamais conseguirão! É impossível! Por que vocês não param de correr? Tô loucas! Ninguém jamais conseguiu chegar nessa altura. E as rãzinhas iam caindo e parando a corrida. Mas uma delas foi até o final. Quando chegou, né? Uma rãzinha subia, não parava. E ela se empenhou tanto que no final realmente ela conseguiu chegar e ganhar o prêmio. Chegou até o final, ganhou o prêmio. E todo mundo ficou mudo, né? Não podia acreditar no que eles estavam vendo. E aí os repórteres foram até a rãzinha rapidamente e perguntaram para ela. Mas e aí, rãzinha? Como é que foi ganhar essa corrida? Né? Qual que era o seu sonho? Era ganhar essa corrida? Como é que foi agora? Como é que você está? E ela, quê? Como? Então, os repórteres descobriram que ela era surda, né? E que durante a corrida ela estava acreditando que o público estava animando ela e não querendo que ela parasse de correr. Ou seja, todos aqueles que ouviram o que as outras rãs falavam, tomaram aquilo para eles, né, como verdade e não conseguiam mais subir. A rã que era surda não ouviu e pensou que era o contrário, que eles estavam motivando. E aí o que aconteceu? Ela foi até o final. Então, moral da história, tudo que a gente quer, a gente consegue. Querer é poder. Quando eu quero lidar dessa forma com a minha emoção, eu vou lidar, porque eu determinei aquilo. E eu não vou pegar as crenças das outras pessoas, né? Eu vou acreditar naquilo que eu sei que eu sou capaz. E eu vejo que eu sou capaz. Quando eu coloco um como fazer, né? Eu posso ser capaz, eu posso colocar essa maneira de pensar para mim, como a rãzinha surda. Então, em alguns casos, tapem os ouvidos e vamos lá, atingir os nossos objetivos. Como eu quero lidar com a raiva, como eu quero lidar com a tristeza, como eu quero lidar com a alegria e como eu quero lidar com o medo. Com aquelas emoções que vocês têm dificuldade, claro, né? Desculpa, gente, eu tô mexendo aqui no nariz, eu tô vendo que eu tô mexendo, mas é porque eu tô bastante resfriada. E às vezes coça, assim, dá uma vontade de coçar. Né? Então, a ideia do querer é poder é isso, perceber as crenças do porquê que a gente ainda não conseguiu lidar melhor com aquela emoção, tapar os ouvidinhos e ser igual a rã surda, quando eu descobri o porquê, e se for porque eu estava pegando alguma crença de alguém, eu deixo de pegar, eu acredito em mim, na minha capacidade, vou embora. Porque daí nós estamos falando do segundo ponto da nossa mentoria, que é a automotivação. Como é que eu me motivo, né? Como é que eu mesmo me motivo se eu ficar ouvindo o que os outros têm para me dizer que não são coisas legais de repente? Como é que eu consigo me motivar? Eu não vou, né? Se eu pegar muitas coisas do que as pessoas me dizem que são desfavoráveis, talvez a minha motivação diminua. Talvez eu realmente acate aquilo como verdade que as pessoas estão falando, e não necessariamente. Então, a automotivação, que é o nosso segundo passo da mentoria, nós temos 4 passos para percorrer, né? Nós estamos no segundo, o primeiro era autoconhecimento, e é só um processo inicial aí que vocês já estão, né, deslanchando aí. O segundo passo é essa questão da automotivação. Quanto mais eu me conheço, melhor eu consigo me motivar. Quanto mais eu penso que querer é poder e pego como fazer aquilo, mais condições eu tenho de toda vez que eu fazer, aumentar a minha motivação também. Ou seja, eu passo a me automotivar, não preciso da motivação do outro somente para atingir um objetivo. Eu posso me motivar à medida que cada vez que eu perceba que eu estou pensando de uma forma desmotivadora, eu mude a maneira de pensar e trabalhe para um pensamento que funcione para mim, para realmente me motivar mais. Então, a gente tem essa capacidade, porque querer é poder. E aí eu quero perguntar para vocês, vocês querem realmente se automotivar?
Quem quer, levanta a mão. Ok. Então, vocês estão comigo. Se vocês querem se motivar, vocês estão comigo, né? E aí, muitas pessoas às vezes falam assim, não, mas a motivação, ela é algo que vem de fora, né? Ela é extrínseca. Sim, a gente tem a motivação intrínseca e extrínseca. Mas, de qualquer forma, lembra lá do conceito de inteligência emocional definido por Daniel Goleman? Inteligência emocional é a capacidade de entender, sentir, entender, controlar e modificar estados de ânimo próprio ou do outro. Ou seja, então, todo mundo é capaz de se motivar também. Porque se eu sou capaz de mudar o meu próprio estado de ânimo, sair de um desconforto para melhor e ficar mais equilibrado, eu sou capaz de me motivar. Eu não posso depender da motivação do outro. Imagina essa Rosinha, se ela estivesse ouvindo, como as outras, ela estaria dependendo da motivação dos outros. Como os outros estavam desmotivados e desmotivando elas, a grande maioria aconteceu o quê? Não subiu. Quantas vezes a gente não sobe um nível, não sobe um degrau, não avança na nossa inteligência emocional por acreditar nas coisas que as pessoas falam pra gente também. E aí muda a maneira de pensar, reage à emoção e desfoca. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já. Muitas vezes. Verdade. Até o dia que eu decidi ser Rosinha surda. Para algumas coisas, claro, né? E aí a gente não pega mais aquilo que não é pra gente, que não serve. Ana, posso até falar um pouquinho de você, já que você comentou, da questão de às vezes, né, se deixar desmotivar por algo que alguém fala e tal. Posso pegar o teu exemplo? Ou você não quer a exposição? Pode. Então, a Ana, ela comentou um pouquinho aqui, acho que anteriormente, né? Mas ela falou mais comigo a respeito disso. De ter bastante dificuldade, às vezes, com as pessoas que estão à volta dela, que muitas vezes desmotivam ela, né? Mas, e aí ela vai, às vezes, ouvindo o que as pessoas falam, como as Rosinhas que não eram surdas, né? Ia, né, Ana? Ia ouvindo, agora não vai mais, né? Ia ouvindo, ia pegando aquilo ali e acabava se desmotivando. E é assim que acontece mesmo. Só que agora vocês estão diante de um conceito muito importante da inteligência emocional. A automotivação é responsabilidade de vocês. Posso fazer uma pergunta? Pode. Existem alguns fatores externos que impedem a pessoa de realizar sonhos, seus desejos. Como é que lida com isso? Desculpa, Léo, você pode repetir? Eu não peguei depois dos fatores externos. Eu tenho desejo, sonhos de realizar algumas coisas. Aham. Não ouvimos mais, Léo, se cortou, eu não estou ouvindo. Travou. Xiii, Marquinhos. Acho que travou o computador do Léo. Quando o Léo voltar, ele pergunta. Vamos indo aqui. Quando ele voltar, ele pergunta. Alô? Léo, voltou. Voltou. Tipo assim, tipo um exemplo, eu preciso ir ao Peru. Só que eu não posso porque eu tenho pessoas que precisa de cuidados meus, atenção minha. Como eu faço, como eu lido com isso? Você fala em realização, mas tem algumas coisas que impede dela acontecer, não é? Como é que se lida com isso? Tá. Eu estava falando mais na questão da inteligência emocional mesmo. Às vezes a gente pegar essas falas dos outros e se desmotivar. E isso é algo que a gente não pode mais colocar na responsabilidade do outro. Porque não importa o que o outro faça, a responsabilidade de se motivar é minha. Eu me motivo, né? Eu posso ter automotivação. Isso é um parâmetro dentro da inteligência emocional.
tá? Mas respondendo a tua pergunta, claro que às vezes as variáveis externas, elas podem dificultar que a gente atinja algum objetivo, mas elas nunca vão impedir tanto a gente de realizar qualquer coisa na vida da gente, seja evoluir emocionalmente ou qualquer outra coisa, como as questões internas. Os nossos pensamentos podem limitar a gente muito mais a evoluir emocionalmente ou em outros âmbitos do que uma variável externa, mesmo havendo as variáveis externas. No teu caso, eu vejo que não é nenhum caso ali de deixar de evoluir emocionalmente, né? Você não está... É uma situação que você está tomando uma decisão entre ir viajar ou ficar com a pessoa que precisa de cuidado, né? Claro que você tem que ter uma boa tomada de decisão aí nessa situação. Não é como na Rosinha, lá, né? Que estava pegando a opinião dos outros. Mas, como decidir entre razão e coração, né? Nós estamos diante de uma situação chamada como resolver problemas. Toda vez que a gente tem um problema para resolver, seja ele através de uma decisão ou não que a gente tenha que tomar, muito interessante a gente pensar em fazer uma listinha na nossa mente ou escrita, até a gente poder mentalizar isso, né? Trabalhar isso no processo mental. Uma listinha de várias possibilidades que eu tenho para como resolver aquilo. E aí eu pego uma das coisas que eu achei que eu posso utilizar para resolver e testo. Deu certo? Beleza. Não deu certo? Eu vou para a próxima. E quando eu penso em várias alternativas para resolver aquele problema, para aquela tomada de decisão, eu já penso também nos obstáculos que eu vou ter. Mas eu não deixo de testar. Deu certo aquilo que eu pensei? Beleza. Não deu, eu vou para a próxima. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, Só que assim, quando a decisão que se toma mexe com outras pessoas, entende? Sim. E aí a gente vai ter que lembrar que a gente não vai poder responder por como o outro vai pensar ou sentir sobre aquilo. Se eu for assertivo naquela situação, se eu tiver que ser assertivo, né? Eu não posso ter responsabilidade do que o outro vai pensar, como ele vai agir ou imaginar aquela posição que eu tomei. Veja, você tem alternativas, por exemplo, para essa pessoa que precisa de cuidados? Primeiro pensa, por que é importante eu ir para o Peru? Quanto que isso é importante para mim? O quanto que é importante essa pessoa ser cuidada? Eu tenho alternativas para alguém cuidar dessa pessoa e também ir para o Peru? Ou veja, quando você vai perguntando essas coisas para você, é aquela técnica do questionamento socrático. Você vai flexibilizando a maneira de pensar e você vai buscando uma melhor forma e também já uma solução para o problema. Ok? Certo. É por aí? Não, mas se eu ainda não respondi, não fica com dúvida, hein? Fala que a gente vai desmembrando a coisa. É porque, como é que se diz? De uma maneira bem grosseira, mas muito real, às vezes é difícil a gente dividir o fardo, né? Exatamente, lembra? Questão de delegar, né? Liderança, o líder é proativo, ele delega e também o teu nível de lealdade é bastante alto, né? E daí, claro que fica difícil às vezes eu confiar, eu espero que seja igual, mas quando não é, eu fico com essa dificuldade. Então, é importante a gente fazer esse movimento nessa situação. Delegar, né? Confiar também. Mas respondi pelo menos, mais ou menos, assim. Ajudou bastante. Tá bom. Qualquer coisa você vai mandando mensagem aí no chat ou então no WhatsApp depois também, tá? Se precisar de alguma coisa a mais aí. Mas essa é a ideia. Agora, como a gente está falando de colocar lá como eu quero lidar com uma coisa, como eu quero lidar com uma emoção, né? Com a emoção especificamente, a gente está falando que querer é poder e querer é realmente poder.
Só que assim, quando a gente vai adotando as crenças das outras pessoas de desmotivação, a gente não vai produzindo a nossa própria motivação. A gente vai ficando alheio a o que os outros falam. Ou seja, eu vou dando a responsabilidade do que eu sinto e de como eu me motivo para os outros. E aqui, nesse caso, o conceito que eu estou trazendo para vocês é que a automotivação é uma responsabilidade nossa. Ou seja, nós somos responsáveis por melhorarmos a nossa motivação ou não, e não o outro. Por mais que variáveis externas aconteçam, nesse caso também, até da desmotivação, mas a partir de agora vocês já sabem que não é mais responsabilidade do outro. O outro só te atinge, só te afeta se você permitir. Se você não permitir, ele não vai te afetar. Ele vai até a tua mão, teu coração, teu peito, tua cabeça e volta. A flecha volta. Ela não entra. Ela só vai entrar se você deixar. Então, eu estava compartilhando o caso da Ana, que ela falou sobre isso, né? Tem algumas pessoas próximas a mim, Dani, que falam coisas, né? Que desmotivam, que deixam a gente realmente desmotivada. E eu concordo que, às vezes, as ranzinhas que estão lá, né? No contra, os espectadores que estão no contra, ou porque são racionais demais, ou porque não acreditam na nossa capacidade, ou porque já tiveram experiências que não deu certo e acham que pra gente não vai dar. Seja lá qual for o motivo pelo qual a pessoa às vezes coloca o pessimismo, ou coloca alguma fala que para nós é desmotivação. Não importa o porquê que essa pessoa faz isso, ela deve ter a programação mental dela, que é bem diferente da minha, né? Mas não importa o porquê que ela faz isso. O que importa é se eu vou pegar essa flecha da desmotivação ou não, tá? Ou se eu não vou pegar, se eu não vou permitir. Ou se o meu diálogo interno comigo mesmo vai dizer assim, tapa a sua orelhinha, Rosinha, e fica surda agora. Ou sapinho, né, pro Léo, tapa a sua orelhinha, sapinho, e fica surda agora. Você não vai pegar isso, porque eu acredito que eu posso. Querer é poder. E aí, quando a gente faz esse diálogo interno, a gente vira a Rosinha surda e chega onde a gente quer. E aqui nós estamos falando de automotivação. Então, se eu tapar meu ouvidinho e não pegar as crenças errôneas, distorcidas das pessoas de desmotivação, eu vou fazendo o meu processo de automotivação. Então, por exemplo, acordar de manhã e já falar uma frase bem positiva para você, né? Para aquele movimento ali do acordar, é sensacional para você já acordar inspirada, motivada. Meditar antes de dormir ao acordar é legal, né? Limpar o lixo mental antes de dormir, os pensamentos que você teve que não foram tão legais durante o dia, né? E dormir só com o que é bom. Isso ajuda você a já estar buscando um meio de se motivar mais. E no dia a dia, durante o nosso dia mesmo, e fazendo várias vezes esse diálogo interno. Porque, veja, à medida que vocês conhecem agora a nuvem, vocês vão ter as mesmas situações, os mesmos fatos ou outros novos. Mas, independente, se forem aqueles fatos, algo semelhante a um fato já vivenciado, vocês vão poder pensar da mesma forma ou dar um significado diferente a partir de agora. Então, veio alguém lá e falou para mim, não, Ana, para com isso que você não consegue. Melhor você não ir adiante, que isso não vai dar certo. Se você, Ana, pensa que vai dar certo e sente no seu coração que vai dar certo, você não vai ouvir. Você vai dizer para você mesmo, eu acredito que vai dar certo e eu vou fazer. E aí você vai. Esse é o movimento, tá? Da automotivação. E aí vai chegar um momento que fazendo sempre esse mesmo movimento, vocês vão ficar tão blindados contra a desmotivação que, na verdade, tudo que vier de desmotivação, para vocês vai ser um degrau de superação e de crescimento. E aí, quando vocês sobem, vocês falam, tá vendo? Eu consegui, eu sabia que ia dar certo, eu consegui, eu fui atrás. E aí, você tem que olhar para isso, reconhecer em você, né? Porque é uma condição muito legal sua que você foi capaz, né? Então, aí você tem que olhar para você e falar, bom trabalho. Dar o tapinha no ombro lá, né? E falar, bom trabalho. E ir cada vez mais fazendo esse processo. E isso vai desenvolvendo a automotivação. É dessa forma que a gente vai desenvolvendo a automotivação, essa capacidade de se motivar
a cada dificuldade que a gente tem ou a cada situação que não é tão favorável que a gente tem. A gente tem 3 M's que a gente fala que acontece. Movimento, motivação e maestria. Quando você se movimenta, você passa a se motivar. Quando você se movimenta para aquilo que você quer, você passa a se motivar. Porque você vai vendo cada passo que você vai dando mais próximo daquilo que você quer. Ou seja, você está se movimentando, então você vai se motivando. E isso vai levando à maestria. E maestro, no nosso caso aqui, da mentoria, vai ser aquela pessoa que vai conseguir gerenciar muito bem as suas emoções e se motivar sempre que ela quiser. Você só se desmotiva hoje se você quiser. Se vocês não quiserem, vocês não se desmotivam mais. Vocês podem até passar pela sensação desmotivadora, mas não ficam mais nela. Vocês têm opção de escolha hoje. Tudo depende de como vocês pensam sobre o que vier na vida de vocês hoje. É isso ou não? Sim. Estão comigo, gente? Show de bola, então. Então, eu quero que vocês repitam agora. Vamos fazer um treino aí de diálogo interno, só que com a voz... um diálogo não tão interno, né? Com a voz realmente alta. Na verdade, o que a gente fala pra gente mesmo tem um poder também muito grande. Não só o que os outros falam, que a gente prega. Mas, a partir de agora, não precisa pegar mais. Aquilo que a gente não quiser. Mas o que a gente fala também tem. Então, eu quero que vocês repitam para vocês mesmos. Vamos fazer um mantra. Querer é poder. Querer é poder. De novo. Querer é poder. Querer é poder. De novo. Querer é poder. Querer é poder. Ok. Eu quero, eu posso. 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 Eu me automotivo. 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 Agora dá um tapinha no ombro e fala bom trabalho. Fala o seu nome. Bom trabalho, Léo. Bom trabalho, Ana. Bom trabalho, Maria. Bom trabalho, Dani. Vai trabalhar, hein? E é isso, gente. Esse diálogo interno que a gente faz, né? Parece uma coisa tão simples, né? Mas quanto mais você repete isso para você mesmo, mais você faz também o comportamento de realmente se automotivar. Então, a ideia aqui é todo passo que você der, em função de atingir lá o seu topo, o seu objetivo, deu um passinho, conseguiu avançar, bom trabalho. E aí você se automotiva. Deu outro passinho, bom trabalho, se automotiva. Aí vem alguém de fora, puf, querer rancinha surda, dou mais um passinho. Bom trabalho, se automotiva. Então, a partir de hoje, o que as pessoas falarem para vocês vai ser descartado, não vai ser mais recebido. Aquilo que não for positivo, aquilo que não for bom para vocês, vocês não precisam receber mais. Deixa lá na sacolinha do lixo tóxico. Não quero. Tá? E aí, o que você vai falar para sua mente, gente? Uma outra coisa muito importante, que ajuda muito a gente a se automotivar. Eu faço esse exercício, que hoje eu dosei minha pulseirinha. Mas eu tenho a pulseirinha que eu ando com ela. Se vocês puderem, que eu não sei como eu dar para vocês, né? pelo computador, senão eu daria para vocês. Eu tenho uma pulseirinha, essas de elástico, eu não sei qual é o material, borracha, bem borrachada, vocês podem comprar em qualquer lugar, se vocês quiserem. Se não quiser, você faz esse movimento com a sua mão mesmo. Toda vez que vier um pensamento de desmotivação ou que alguém falar alguma coisa desmotivadora para vocês, vai, né, na hora vocês vão pensar alguma coisa. Se você pensou em pegar aquele pensamento, ou se você simplesmente, por qualquer outro motivo, teve um pensamento desmotivador,
você vai dar um beliscão no seu braço, belisca mesmo, forte, para sentir. E você vai falar assim, obrigado por compartilhar. Vamos fazer? Pensamento negativo, pensamento desmotivador. Belisca o braço e fala, obrigado por compartilhar. Obrigado por compartilhar. Não quero essa informação, não quero esse pensamento. Não quero essa informação, não quero esse pensamento. Aí você dá um beijinho lá onde você beliscou e fica bem. Esse é um exercício de sensação. A gente tem, né, tanto o processo auditivo, visual, né, olfativo e das sensações. Então, assim, quando a gente faz esse movimento de pensamento negativo corresponde a uma dor, porque é isso que vai acontecer, toda vez que eu tiver pensamento disfuncional, eu vou sentir sentimentos negativos, emoções negativas, né? E vou ter uma dor em função daquilo. Às vezes até física, a gente viu isso na cadeia de comportamentos. Então, se eu lembro que é isso que me causa, eu já dou um beliscão e falo, não, obrigado por compartilhar. Porque a nossa mente condicionada, ela tem essa proposta, né? De fazer com que a gente não, na verdade, não vá por um caminho. Então, ela está condicionada. Ela não sabe que isso não é tão bom. A gente que condicionou assim. Por isso que eu tenho que falar para ela, obrigado por compartilhar. Porque veio o primeiro pensamento, né? A mente trouxe o primeiro pensamento que eu já estou mais acostumado, automático. Fala, não, obrigado por compartilhar, mas eu não quero. Eu não quero esse pensamento. E aí você já busca uma forma diferente de pensar. Por isso que você dá um beijinho. E daí a sensação fica boa. Essa é a ideia, para vocês lembrarem, tá? Um exercíciozinho aí físico de pensamento. Bom. Ok, gente? Querer é poder. Automotivação na veia. Tá. Automotivação na veia. O que vocês acham que teria acontecido com a Rã se ela não fosse surda? Ela tinha gato também, Né? Então, automotivação na veia, Rãzinhas surdas a partir de agora. Provavelmente ela teria abandonado a prova com as companheiras, né? Porque a pressão do grupo a faria acreditar na impossibilidade de chegar no topo. A pressão do grupo, né, iria fazer com que ela acreditasse na impossibilidade. E é isso que algumas pessoas que não compartilham dos nossos pensamentos motivadores fazem. Elas não sabem o quão mal elas estão fazendo, mas elas fazem. E a gente pega e acredita que não é possível, que não vai dar certo, que não vai conseguir. Mas a partir de hoje, a gente é responsável pela nossa automotivação. Ninguém mais é capaz de fazer a gente se sentir impossibilitado ou desmotivado, se a gente não quiser, tá? Escutar os outros pode ser positivo, sempre que a gente contraste com a nossa própria opinião. Então, também não vou virar rã surda agora para todo mundo. Não, né? A ideia não é essa. Às vezes a gente vai ter que ouvir a opinião do outro, porque pode ser que ele esteja falando algo importante. Só que a gente não vai acreditar incondicionalmente no que a pessoa falar. Então, a gente vai contrastar com o que eu penso. Se o outro diz que eu não consigo, mas eu penso que eu posso e que eu consigo, então eu vou pegar a opinião do outro. Contrasto com a minha e, puf, fico surda. Agora, se o que o outro estiver falando é algo pertinente, talvez eu possa agregar um valor aí no meu pensamento também. Tá? Ok, gente? Tá aqui? Estão comigo? Tá? Então, aí por isso que eu perguntei se você envia mensagens positivas para você mesmo. Se você tem esse hábito, né? E eu acredito que a gente não tenha muito esse hábito. Então, a gente precisa realmente desenvolver. Por isso eu dei essa diquinha dessas falas. Mas é legal se vocês escreverem também. Vocês podem escrever mensagens positivas para vocês mesmos. E durante essa semana, vocês vão falar todos os dias essas mensagens positivas. Pode ser querer é poder, como vocês fizeram. Pode ser eu posso, eu consigo. Pode ser ninguém me desmotiva. Pode ser eu me automotivo. Qualquer coisa que seja positiva para você mesmo, tá? Você vai falar. Para você vai escrever e durante a semana você vai falar. Eu quero que vocês me contem na semana que vem como é que foi esse exercício de automotivação. Se realmente surtiu efeito, se vocês conseguiram se automotivar,
ou se vocês não fizeram o exercício direito, e aí não vai ter tapinha no ombro. Posso contar com vocês para a semana que vem essa atividade? Sim. Beleza, então. Então, primeira pergunta é: você envia mensagens positivas para você? Escreva algumas. E claro, não só escreva, treine falar, ok? Treine falar essas mensagens positivas durante essa semana. Quando você acredita em suas possibilidades, você se esforça. Percebe que eu falei? Dá um passinho mais perto do objetivo. E aí eu falo, olha, eu vi que eu me esforcei, né? Então eu acreditei em mim, eu dei um passinho, eu vi que eu me esforcei. Por isso que eu dou um tapinha no ombro e falo bom trabalho. Eu me esforcei para atingir aquele para dar aquele passinho. E esse que é o truque, tá? Esse é o truque aí que vai permitir você chegar na sua meta ou se aproximar ao máximo aí dessa meta que você traçou. Se durante o esforço você se anima com pensamentos que dão fôlego e repete coisas como ânimo, Ana, você consegue. Vamos lá, Léo, vai dar certo. Maria, você pode, né? A sua resistência vai aumentando, né? E você tem mais possibilidades de alcançar o objetivo. Porque quando a gente está falando de automotivação na inteligência emocional, a gente está falando diretamente de atingir objetivos. Por que a gente precisa se motivar? Por que a gente tem essa capacidade de se automotivar? Para chegar no objetivo que a gente quer, nos objetivos que a gente quer. Tá? As palavras boas ou más, elas podem fazer muito bem ou muito mal para quem escuta, como a gente falou, né? Então, é importante incentivar os outros também com palavras positivas e que renovem o fôlego. Então, vocês podem até passar isso que vocês aprenderam, que vocês já sabiam, né? E só ouviram de novo aqui comigo, para as pessoas que são próximas a vocês. Porque muitas vezes as pessoas não têm esse hábito, né? De estar falando mais coisas positivas. Às vezes vem a fofoca, outras coisas do tipo. Então, agora, vocês mudando essa mentalidade, essa maneira de enxergar a questão da motivação, vocês podem até incentivando os outros também com palavras positivas que renovem o fôlego, né? Faça isso também para si mesmo e para os outros. Ao mesmo tempo, você deve ser surdo, como a gente falou, quando alguém lhe disser que você não vale nada, que você não pode alcançar seus sonhos, entre outras coisas, tá? Então, a segunda missão de vocês para essa semana é: escreva algumas situações que você deve ser surdo ou surda. Rosinha ou sapinho. Surdo ou surda. Escreva situações. Que você deve ser surdo ou surda. Então, lá naquela de cima, vocês vão colocar algumas coisas positivas para dizer para vocês mesmos. Aqui, vocês vão escrever algumas situações que vocês devem ser surdo. Tá? Que vocês já identificam aí. Porque vocês vão ter que ser surdo a partir de agora para poder ficar melhor, né? Ok, gente? Até aqui? Ok. Estão comigo? Sim. Show. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tirei uma fotinho do celular aqui, pelo celular, do computador. Só desses quadradinhos que aparece a gente aqui no canto, para postar no Facebook, tá bom? Pode ser? Pode. A turma 3 da mentoria. Depois eu vou colocar lá e eu passo a página para vocês. E vocês podem entrar lá na página, ver a fotinho, e daí vocês podem comentar lá. Vamos aumentar um pouco mais a exposição. Aí vocês podem comentar lá o que vocês estão achando da mentoria, da opinião de vocês lá nos comentários da fotinho. Tá bom? Tá. Com isso, vocês vão vendo que vocês estão dando um passo a mais e ajudando outras pessoas, talvez, que queiram fazer e não fizeram por algum motivo aí, alguma crença, algum motivo, de repente, de que não ia dar certo, de que será que vale a pena, será que ela vai ensinar alguma coisa mesmo, será que eu vou aprender? Vocês ajudam as pessoas a quebrar um pouquinho essas crenças aí também, em busca da inteligência emocional. Um pouco mais, né? Então, hoje a gente vai finalizar
Vamos ver se vem para cá agora, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, Léo. Aquele teste que você passou para a gente por e-mail, O CEVAT, o resultado. então, tem como passar para a gente? Eu não mandei o resultado do CEVAT para vocês todo? Você mandou o resultado, tá entendendo? Mas assim, eu queria aprender sobre aquilo. Mais. Você diz para aplicar o CEVAT? Pode ser? Então, para aplicar, aí você teria que fazer uma mentoria com o pessoal que é responsável pelo teste aqui no Brasil. Se você quiser, eu te passo o WhatsApp deles, é a Max e o Clóvis. O Clóvis, ele é responsável, na verdade, pela divulgação, né, aqui no Brasil do teste, pela venda e também pelo processo de mentoria. Aí teria que ser com eles. Entendi. Porque se você for comprar para aplicar, você tem que comprar com eles a plataforma, os testes, todo o procedimento. Eu acredito que ele é aplicável, pode ser usado, aliás, né? Ele é aplicável em várias circunstâncias, mas ele pode ser usado por vários profissionais que, de repente, atendam pessoas. Eu penso que ele é mais voltado para o coaching, pelo que está lá, né? E no âmbito da psicologia. Mas eu vejo que se vocês, como reflexoterapeutas, né? Tem, de certa forma, a questão terapêutica aí na formação. Então, eu penso que pode ser possível também. Eu só não tenho uma certeza agora para te falar. Mas eu posso passar para vocês o contato do Max da Max e do Clóvis, e aí eles podem até informar melhor isso para vocês. E se for o caso, vocês daí fazerem uma mentoria com eles para poder ter a certificação, que a gente precisa ter a certificação para poder utilizar. Que eu fiz com eles também. Eu fiz esse processo de mentoria e certificação com eles. Certo. Eles são excelentes pessoas, assim, e olha, muito legal mesmo. Mas eu acho bem interessante. Que bom, você gostou, então? Eu gostei, porque como a gente como terapeuta, reflexoterapeuta, a gente trabalha com ênfase no emocional. E bem ao que a gente também se espelha, né? Com os nossos clientes, entendeu? Sim. E é mais uma ferramenta poderosa, entende? Super, o CEVAT é sensacional. Que legal que você gostou, Léo. Então, eu vou pedir mais um favor para você. Já que você gostou. Eu vou postar um linkzinho, um banner, alguma coisa lá no Facebook do Mensan, falando do CEVAT, porque eu já aplico ele com os pacientes, já aplico ele com alguns treinando, já, né, nas mentorias presenciais e como aqui na mentoria online, a gente já usa, mas eu realmente quero divulgar mais. Então, eu vou fazer um linkzinho, um banner, alguma coisa lá, se você puder até comentar o que você achou do teste, é legal, porque aí a gente vai ampliando mesmo a visão desse teste para as outras pessoas. Ele é um teste já validado, mas ele é um teste mais novo do que alguns outros testes, né? Então, as pessoas precisam tomar nota e conhecer. Então, se você puder também depois comentar lá, quando eu fizer, eu te aviso vocês, aí vocês podem também colocar, acho que isso ajuda. Até depois, se vocês fizerem a mentoria e quiserem realmente passar a aplicar e puderem, né? Que daí eles podem falar melhor para vocês a respeito disso. Você já tem, né, os comentários, já tem pessoas ali que fizeram, isso tudo engaja, né, no processo. Entendi. Mas muito legal, joia. Eu passo depois o contato sim para vocês, tá bom? Certo. E daí no nosso processo final hoje aqui, do nosso segundo encontro, eu quero passar um pouquinho para vocês desse mapa. Ele é um mapa do legado emocional. A gente fala que todo mundo tem um legado na vida, né? Quer deixar um legado, enfim, né? E tem as suas missões. Então, lá dentro, lá na questão da inteligência emocional, o legado emocional é o que eu vou e como eu vou aprender, ampliar minha inteligência emocional e como eu posso também passar isso para as pessoas. Uma vez que a gente realmente recebe a informação, treina, evolui nessa parte da inteligência emocional, a gente pode
ajudar outras pessoas também, tá? E o mapa do legado, ele começa com isso, com o que a gente começou, que é o autoconhecimento emocional. Entender quem sou. Por isso aquela dinâmica lá, né? Eu sou 3 pontinhos. Entender quem eu sou. Né? Então, foi o primeiro passo do nosso mapinha. Compreender os sentimentos básicos que regem a vida. E a gente já viu as 4 emoções básicas, né? Como eu lido e como eu vou lidar, como eu quero lidar a partir de agora, já que eu me conheço um pouco melhor nesse âmbito bem emocional, né? E já que eu já entendi como é que essas 4 emoções funcionam em mim. Então, esse foi o nosso primeiro passo. Entender a comunicação que a gente cria com a nossa realidade de vida. Entender que a gente tem uma forma de falar com a gente mesmo, né? São os diálogos internos. E que isso faz um processo com a nossa realidade de vida, mas que a gente pode mudar aquilo que não está bom, aquela maneira que não está tão boa de pensar. Mas eu só consigo fazer essa mudança quando eu entendo essa comunicação que eu faço comigo mesmo e com o mundo, como eu penso sobre mim mesmo e sobre o mundo. Né? Eu estou fazendo uma comunicação quando eu penso. E aí, quando eu entendo como é que funciona, eu vou mudando a maneira de pensar, vou criando uma outra realidade, a realidade que eu quero para a minha vida, né? Aceitar a sua sombra e os seus desafios. Porque no autoconhecimento, a gente, né, vai lá saber exatamente o que é ponto positivo e o que é ponto negativo. E as sombras é aquilo que a gente tem mais dificuldade, aquilo que às vezes impede a gente de fazer, né, as coisas no sentido emocional da melhor forma. E esses são os nossos grandes desafios. Por isso que aquilo que apareceu para vocês no CEVAT, que impede, de certa forma, vocês de melhorarem a questão de se relacionar, né, nesse processo de inteligência emocional, são os desafios. E vocês percebem que eu pontuo com vocês há vários momentos, né? Vamos aumentar o nível de exposição, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque esses são os desafios de vocês, para que vocês realmente evoluam e alcancem a excelência na inteligência emocional. Por isso que a gente vai ficar pegando neles. Essas sombras são os nossos desafios. É em cima deles que a gente vai trabalhar paulatinamente. Né? Construir uma nova visão sobre si mesmo. É isso que a gente está fazendo também nesse processo. Construindo uma nova visão sobre nós mesmos. Porque eu coloquei como, né, quem eu sou, eu entendo quem eu sou. Mas eu posso falar para mim coisas mais positivas e melhores a cada dia, para melhorar a maneira como eu me vejo. Assumir a responsabilidade por todos os resultados gerados na sua vida até hoje. Tá? O que você tem, como você está, é sua responsabilidade. Porque a gente falou lá do se blindar emocionalmente. Ninguém é capaz de desmotivar mais a gente se a gente não quiser. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Em ficar assim, estar assim, ser assado, lidar assim ou lidar assado com as emoções. O outro não é capaz de fazer a gente se sentir inferior, raivoso, com menos valia e nem desmotivado se a gente não quiser. Isso tudo dentro do autoconhecimento, né? E da automotivação. Aprender a usar todos os seus maiores medos como propulsor para acelerar seus resultados. Ou seja, use o seu medo para superar. Né? Como a gente falou, que o medo veio para que a gente supere, que a gente quebre ele, né? E isso acelera o meu resultado. Cada vez que eu quebro o medo que eu tenho, acelera o meu resultado. Então, o terceiro exercício dessa semana é... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ok. Então, o terceiro exercício dessa semana é... Coloque um medo, escreva um medo, né? Que você tenha. E aproveite para usá-lo a seu favor essa semana. Ou seja, quebre um medo que você tenha. Qualquer um que seja. Você vai escrever ele aí e você vai quebrar esse medo.
Ou seja, você vai fazer o que tem que ser feito para quebrar ele. Ok, gente? Certo. Todo mundo entendeu? Todo mundo pegou? Pegaram? Então vamos lá. Qual que é o primeiro exercício? Primeiro querer é poder, mensagem positiva essa semana. Dar passos positivos, animar-se Falar na com... Falar mensagens positivas para si, né? É, Qual o segundo? animar-se com pensamentos de coragem e positividade para atingir objetivos que se quer. Tá. Situação em que se deve ser surdo. Situações que deve ser surdo, né? E o terceiro, escreva um medo, né? Um medo E quebre-o. aproveita impulsionar para a seu favor. Isso. Quebrar o medo para que ele acelere o seu resultado aí. Então, não é aquele medo instintivo. É quebrar um medo que esteja dificultando o teu processo aí. De viver melhor a cada dia. É um medo nesse sentido, tá? Aquele medo que não é bom, né, pra gente. Tá? Ok? Certo. Tá? Outro passo do nosso mapa, compreender e aceitar as suas maiores alegrias e tristezas, para que elas deixem de ser um peso na sua vida. Então, olha que legal que a gente já está dando a dica aqui, né, do exercício lá do como eu quero lidar. Então, se vocês não colocaram ainda como vocês querem lidar, vocês podem até ter uma ideia aqui, porque de repente o que eu estou falando aqui pode fazer sentido. Como eu quero lidar com medo, aprender, quebrando todos que vierem, sei lá, né? Pode ser que surja isso aí. Como eu quero lidar com a alegria e com a tristeza. Não quero que nenhuma nem outra seja um peso na minha vida, enfim. Vocês vão colocar como que vocês querem lidar com cada emoção. Mas é importante, né? A gente compreender e aceitar, sim, as nossas maiores alegrias e as nossas tristezas também, para que elas deixem de ser um peso na sua vida. Então, o quarto exercício dessa semana, essa semana vocês estão cheios de exercício, hein, gente? Treino, treino, treino. Vocês vão colocar uma situação, enfim, pode ser mais de uma, no mínimo uma, tá? No máximo quantas quiserem. Mas assim, uma situação que seja de grande alegria que você tenha e uma situação de grande tristeza também. Que você até hoje não tenha trabalhado muito bem elas em você. E você vai treinar, compreender e aceitar essa sua maior alegria. Você vai treinar, compreender e aceitar essa sua maior tristeza. Tá? E como é que eu vou, Daniele, treinar, compreender e aceitar? Fazendo a flexibilidade cognitiva. O treininho de buscar uma maneira de pensar melhor sobre aquele fato que você ainda sente muita tristeza. Ou sobre aquele fato que você tem muita alegria, mas que às vezes pode pesar em você por você ter ficado tão alegre com aquilo. Se você não tiver, tudo bem, mas se você tiver, tá? Para que eles deixem de ser um peso na sua vida. Você vai compreender e aceitar. Ok, gente? Certo. Sim. Vocês vão escrever aqui no mínimo uma coisa que seja, tá? Maior alegria e maior tristeza. É um treino para vocês ir fazendo com as outras coisas depois. Beleza? Tá. Sim. Bom. Daniele, Oi. repete para mim o que você quer, por favor. Quero que vocês... Agora, você pode colocar assim.
escrever ou pensar, não sei, mas é legal escrever, né? Escrever uma situação, ou mais de uma, de maior alegria e de maior tristeza, buscando compreender e aceitar. Tá? Para que elas deixem de ser um peso na minha vida. Ok. Ok? Olha só, então nós estamos trazendo um mapa mesmo, né? A ideia é essa. Quando a gente finaliza esse processo do mapa, a gente vai para o propósito de vida, então. É descobrir por que eu estou vivo. Por que eu estou vivo e por que eu estou realmente evoluindo na inteligência emocional. Mas nós vamos parar aqui nessa parte do mapinha verde. Semana que vem, quando vocês me trouxerem as respostas, a gente vai para o outro item. Ah, tá. Beleza, gente? Ficou entendido? Sim. Tá? Vamos assumir a responsabilidade pelos nossos resultados e pela nossa própria motivação? Vamos. Você quer ser uma pessoa mais motivada? Sim. Então diga para você mesmo, eu me motivo. Eu me motivo. Que motivo? Eu me motivo. Eu me Eu motivo. me motivo. Eu me motivo. Eu me motivo. Ótimo. E vou dar uma dica aqui para a gente finalizar. Todas as vezes que vocês estiverem percebendo a necessidade de se motivar um pouco mais, de repente eu acordei meio down, ou aconteceu uma situação semelhante e já veio um pensamento automático ali, disfuncional, de uma desmotivação, alguém falou alguma coisa, eu fui ser um pouco rançuda, mas eu fiquei ali ainda na dúvida. Ancore sensações positivas para se automotivar. Então, você pode fazer o comportamento, além de trabalhar o seu pensamento, né, tentando flexibilizar aquilo que a pessoa te falou, ou o que você realmente pensou. Além desse exercício cognitivo, você pode fazer um exercício comportamental, que é colocar uma música que você goste muito e que te gere sensação de prazer e bem-estar. Coloca aquela ou aquelas músicas ali na sequência, ouve. Busca ver um vídeo motivacional que você goste muito, que te faça rir, ou que você goste muito por ser de motivação e superação. Ou então, lembrança, foto, imagem, alguma lembrança bastante positiva que você tenha de algo ou de alguém, tá? E isso também vai te ajudar no teu processo de motivação. Isso se chama amuleto secreto para o bem-estar da gente. Qual é o nome? Amuletos secretos, são os nossos amuletos secretos de bem-estar. Todos nós temos. São os amuletos secretos do nosso bem-estar. Ah, tá. Só a gente sabe os nossos amuletos secretos. É que às vezes eles ficam encobertos. Mas toda vez que a gente usa eles, a gente consegue se automotivar mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né, de como eu me automotivo. Eu sou muito auditiva, eu gosto muito de música. Então, assim, no treinamento de inteligência emocional que a gente faz o dia inteiro, a gente selecionou as músicas que a gente usa muito a dedo, assim. Então, são músicas muito especiais. E toda vez que eu estou dando esse treinamento, para mim é incrível, assim, eu amo, o carro-chefe lá do espaço, esse treinamento, porque eu treino mais ainda a minha inteligência emocional, né? Então eu gosto muito. Então o que eu faço? Eu ouço frequentemente as músicas, mas também eu uso muito como meu amuleto secreto todas as músicas que a gente tem no treinamento. Então, às vezes eu acordei, não estou muito, né, bem humorada e tal, e aí de repente já vem uma fala de alguém, não sei o quê, e aí eu já fico ali na dúvida e falo, não, mas eu vou mudar meu estado de humor, porque eu tenho essa condição, porque eu consigo. Aí eu vou lá, boto as músicas do treinamento e começo a ouvir rapidinho, né, a minha maneira de pensar volta para o eixo e eu já estou automotivada. Então, é um exemplo pessoal. Eu faço outras coisas também, mas essa da música, para mim, funciona muito bem como amuleto secreto de bem-estar e automotivação. Tá bom? E aí, essa diquinha que eu dou, com essa dica que eu dou, eu quero propor a última atividade da semana.
Você vai ficar castigando a gente, hein? E você acha que eu tô castigando, Maria? Poxa, olha o pensamento da Maria, disfuncional, hein? Dizendo que eu tô castigando, em vez dela pensar funcionalmente. Ai, Dani, que legal, você tá dando muitas ferramentas pra gente treinar essa semana. Maria, você disfuncionalizou o pensamento. Maria, esse pensamento não tá te ajudando, hein? A última atividade é se automotive com as âncoras que eu dei de dica. Não Eu não ouvi. entendi. Se a última atividade é se automotivar com as âncoras que eu citei para vocês aí, que aí vocês vão escolher o que vocês querem ancorar. Mas vocês vão buscar fazer uma automotivação com qualquer um desses amuletos secretos. Ou vocês vão ancorar algo olhando, ou ancorar algo sentindo, né, no ouvir, tá? Ou vocês vão ancorar algo de alguma forma visual. Vocês vão escolher qual é o amuleto secreto que vocês vão usar, se vocês vão usar todos, mas descubra os amuletos secretos e durante essa semana busquem automotivação com esses amuletos secretos de âncoras, ok? Gente, quando eu falo em âncora, não sei se vocês já ouviram até esse termo, me desculpem se eu não dei não falei o conceito, mas âncora seria como a âncora mesmo do navio, né? Quando ela é jogada, ela faz uma pressão lá, prende, né? Ou seja, ela ancora o navio ali, né? O barco, enfim. É como se fosse isso. Toda vez que a gente tem uma sensação boa, positiva, por algo ou por alguém, né? Quando a gente faz de novo aquele mesmo movimento de ver, de ouvir ou de sentir, é porque a gente vai estar ancorando o nosso pensamento naquela sensação. E a gente vai acabar fazendo sempre esse mesmo movimento. Por isso chama de âncora. É profundo, né? Prende a gente lá, naquele estado. E se eu quero ter um estado mental mais positivo e mais motivador, então eu tenho que fazer uma âncora com algo que tenha sido assim para mim. Positivo, motivador, sensação de prazer e bem-estar, tá? Uhum. Show, então, ficou claro para vocês? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Como? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? A gente tem como ter o áudio dessas aulas todas? Eu passei o vídeo, não passei? Passou. Da outra aula eu passei. Do primeiro encontro, acho que eu postei no grupo, se eu não me engano. Mas eu posto de novo, se você quiser, que demorou para subir. Eu estava com bastante dificuldade de parar, deixar ele subindo no YouTube, que ele demora um pouco. Aí ele demorou um pouquinho, o primeiro encontro. Mas eu coloco de novo e eu coloco esse também. Eu acho que até sexta eu consigo colocar esse. Sexta, sábado, no máximo, eu consigo colocar. Tá bom? Aí eu mando no grupo de novo e mando no individual também. Ok. Tá bom, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar a fotinho na página do Mente Sã, tá? Vou colocar o link lá da página, vou mandar para vocês. E aí vocês comentam lá na fotinho o que vocês estão achando da mentoria. Pode ser? Joia. E manda o contato da Max e do Clóvis para quem quiser o Cevate, o Léo. Se vocês quiserem, vocês me falem, eu mando para vocês, meninos. Pode mandar para mim, porque a gente está junto mesmo. Joia, então. Foi muito legal estar com vocês hoje. Em uma palavra, o que representou esse segundo encontro para vocês? Em uma palavra. Incentivo. Incentivo, Maria. Conhecimento, Ana. Caminho, Léocio. E a minha palavra é gratidão, gente. Muito obrigada por mais esse encontro. Vocês me ajudam a cumprir a minha missão. Um beijo. Até o próximo encontro. Tá ok. Ana e Maria, entra no Skype para mim. Quero falar com vocês, tá bom? Tchauzinho, gente. Tchau.
Tchau.